Bem-vindos à nossa aula de correspondência oficial. Nela, nós iremos tratar alguns assuntos aí de padronização de texto, né, relacionados ao texto jurídico principalmente. Então, vamos começar aqui com a nossa apostila oficial. Eu quero apresentar a vocês o Manual Oficial de Redação da República, né? O Manual Oficial de Redação da República é um ótimo instrumento, é um ótimo material para guiar aí a redação jurídica. E aí, eu vou deixar esse material aqui embaixo em PDF para você, tá? Ele realmente é uma apostila completa e eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês dos títulos, né? Então, esse material ele fala sobre os atributos da redação oficial, clareza e precisão, objetividade, concisão, coesão e coerência, impessoalidade, formalidade e padronização. Então, sempre que vocês tiver dúvidas, né, a respeito da padronização, então, como eu abrevio o número? Lá no Manual Oficial de Redação da República, você vai encontrar a resposta de como abreviar números, por exemplo. Então, por costume, nós utilizamos aí o manual, tá? Os advogados seguem o Manual Oficial de Redação da República. Alguns estados têm o seu próprio manual, então você precisa ver aí qual seguir, mas todos seguem a norma padrão. Então, é uma questão de padronização mesmo, né? De harmonia, de deixar tudo igual. Então, vamos ao nosso primeiro tópico aqui, que está também lá no Manual Oficial de Redação da República, os pronomes de tratamento. Então, embora se refiram à segunda pessoa gramatical, a pessoa com quem se fala ou a quem se dirige a comunicação, os pronomes de tratamento, eles fazem a concordância com a terceira pessoa, tá? Ele e não vós. Por exemplo, Vossa Senhoria nomeará o substituto, ou seja, ele nomeará o substituto, tá? Então, Vossa Senhoria nomeará o substituto. Vossa Excelência conhece o assunto. Perceba que aí, né, a concordância está com ele conhece o assunto. Tranquilo, né? E os adjetivos referidos a esses pronomes devem concordar com o gênero da pessoa. Então, Vossa Excelência está atarefado, masculino. Vossa Excelência está atarefada, feminino. E agora eu pergunto a você, Vossa ou Sua Excelência, como devemos falar e escrever? É muito simples, tá? Quando se fala diretamente com a autoridade, quando nos dirigimos diretamente à autoridade, vossa. Então, Vossa Excelência realizou um projeto grandioso. Imagine, né, que eu estou conversando com a autoridade, então eu falo, Vossa Excelência realizou um projeto grandioso. Agora, quando se fala sobre a autoridade com outra pessoa, aí nós utilizaremos o sua. Por exemplo, esclareço-lhe que Sua Excelência não poderá comparecer ao evento. Então, esclarece a alguém que o ministro não irá ao evento. Então, a respeito da excelência é sua. Estou falando diretamente com a autoridade, é vossa. Tranquilo, né? Agora a gente vem para a parte de padronização do texto, algumas dúvidas que aparecem aí. E a primeira delas é, o nome das partes processuais, eu devo escrever em maiúscula, eu devo escrever em minúscula, como faremos? E é o seguinte, você pode escrever das duas maneiras, tá? Se você escrever em maiúscula, significa que você está colocando aí, né, respeito, né, com aquelas partes, respeito e paridade entre os cargos. Se você escrever em minúsculas, não tem problema nenhum, inclusive é recomendada por alguns autores e algumas pessoas falam, né, que não haveria nenhuma razão para você colocar ali, né, autor, réu, juiz em maiúscula, já que seriam substantivos comuns, enfim, e que também o maiúsculo deixa o texto poluído. Então, realmente é uma questão de estilo. O que importa aqui? E agora eu quero que você preste atenção, tá? Se você começar escrevendo seu texto com maiúscula, escreveu autor e réu com maiúscula, você vai até o final escrevendo autor e réu com maiúscula, tá? Inclusive, se você escrever autor com maiúscula, réu também vai ter que ser maiúsculo. E as outras partes do processo também, então juiz,
promotor, advogado, todas as partes deverão receber a letra maiúscula. E isso é a padronização do texto. Então, não faça uma salada de frutas aí na sua petição. Comece escrevendo autor com minúscula, no segundo parágrafo, réu com maiúscula. Gente, não façam isso porque deixa o leitor confuso. O texto fica cansativo, tá? Em relação à grafia de datas, o que temos aqui para ver? Não se abrevia a localidade. O primeiro dia é sempre ordinal. Não existe zero, né, antes do número 1 ao 9. O mês é escrito em minúsculo e por extenso, um erro bem comum. Vejo muitos advogados escrevendo lá no final da petição o mês com letra maiúscula. Então, 10 de fevereiro, e aí o fevereiro maiúsculo, não, tá? Minúsculo, sempre minúsculo. E não existe ponto, né, entre o milhar e a centena. Então, 2.020. Gente, 2020 sem ponto, 2021, 2022, 2023, 2024, tá? Trouxe aqui um exemplo para vocês. São Paulo, tá? 1º de janeiro e não 1 de janeiro, 1º de janeiro de 2020. Rio de Janeiro, 8 de julho de 2019. É assim que a gente faz a grafia de datas. Perceba que não estou colocando os meses do ano com letra maiúscula, porque estaria equivocado. Possíveis abreviações de datas. Você pode abreviar a data, né? Tanto com pontinho quanto com barrinha, né? Traço também é possível, tá? Tranquilo. Quanto a isso, você decide. O que é importante você observar? De novo, comecei abreviando data com ponto ou com traço. Eu vou até o final. Todas as datas que estiverem no texto precisam estar abreviadas da mesma maneira. Comecei abreviando número com N ponto minúsculo. Você pode abreviar número, né, tanto com o N minúsculo quanto com o N maiúsculo, enfim. Vou até o final dessa maneira. É isso que deixa o seu texto bonito, harmônico. Parece aquele texto assim que realmente foi bem escrito. Por quê? Porque tem harmonia. E a grafia de horas, como a gente vai fazer, tá? Então já digo a vocês. A abreviatura correta da palavra horas é H minúsculo. Ponto. Ó, a abreviatura correta da palavra horas é um H minúsculo. H minúsculo, coloca aí na sua mente, não é aquele H, aquele Hzão, né? Do lado da hora, tira isso. Que deverá ser escrito ao lado do número, sem espaço ou ponto. Então, não tem espaço entre o número e o H, não tem ponto, não tem zero para indicar horas exatas, tá bom? Não precisa do zero aqui, tipo, 7.00, não precisa. A indicação de horas, minutos e segundos deverá ser feita de forma seguida, sem espaços que marquem a subdivisão do tempo. Então, 18, H e 15. Então, vamos supor aqui, né? A gente tem só a hora inteira, vou voltar aqui ao slide para vocês, 7 horas da manhã. 7H, simplesmente isso. E agora a gente tem essa possibilidade de horas quebradas. Como eu vou fazer essa abreviação? Eu vou pegar o 18, vou colocar o H do ladinho, tá? O H minúsculo. Vou colocar o 15 do lado, que significa os minutos, tá? Que tem esse sentido de minutos, é claro. Então, 18H15, 18H15 min. A abreviatura de minutos é min, sem ponto, tá? M-I-N, min. Opcional. E se você quiser colocar os segundos, você coloca um Szinho. Então, 18H15 min, 30S, tudo minúsculo, tá bom? Então, essa é a grafia de horas correta. Formas erradas de abreviar horas. 12.30, né? Esse é um modelo americano, tá? Esse 12.30. Esse ponto 00, a gente traz muito principalmente ali do despertador, né? Então, a gente vê esse modelo. Gente, se você quiser utilizar de maneira informal, né? Escrever aí para ficar mais comercial, beleza, pode utilizar, tá? Mas se você quiser escrever de acordo aí com a abreviação correta, norma padrão, não use o ponto 00, tá? O 12.30, 7.5, enfim. 14.15 horas. Não, aí já começa uma salada de frutas, né?
7 horas com H maiúsculo. 11 horas HS. Gente, não existe esse negócio de HS, HRS, H ponto, tá? É simplesmente H minúsculo. Não importa, né, se eu falo horas ou hora, tá? H minúsculo. Então, essas são as formas erradas. Prof, citação de lei. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre citação de lei. Como eu devo fazer no meu texto? A gente tem duas maneiras, tá? Em relação ao uso da vírgula. A gente vai falar aqui sobre o uso da vírgula. A gente tem a citação direta, que tem o sentido de sequência crescente, ou seja, a linha, né, o inciso, o parágrafo, o artigo e a lei. Quando estiver nessa ordem crescente, nessa ordem direta, não se usa vírgula. Lembra lá da aula de vírgula em que eu falo que na ordem direta não se usa vírgula? Aqui da mesma maneira, na ordem direta a gente não vai utilizar vírgula. E se tiver na ordem indireta, sequência decrescente, lei, artigo, parágrafo, inciso e a linha, o que faremos? Aí sim a gente vai utilizar a vírgula. Constituição da República, vírgula, artigo 5º, vírgula, parágrafo 3º, vírgula, inciso 2, vírgula, a linha B, tá? Tranquilo. E, prof, se eu quiser misturar tudo, né? Não quero fazer uma ordem crescente, decrescente, eu quero misturar tudo. Aí também você vai utilizar a vírgula, porque lembre-se de que a vírgula, ela mostra aí que algo saiu da ordem natural. Então, se você coloca a citação na ordem natural, não precisa de vírgula, tá? E aqui eu trouxe uma informação que pode ser importante para você. Quando houver um só parágrafo no dispositivo legal, é obrigatório escrever parágrafo único. Quando houver mais de um parágrafo, será obrigatório empregar o símbolo de parágrafo. Na sequência de tal símbolo, o numeral será ordinal até o 9º, tá? E do 10º em diante, o numeral será cardinal. Ou seja, a gente fala primeiro, segundo, terceiro, quarto, 9º. De 9º em diante, a gente fala artigo 10, artigo 11, artigo 12. E não artigo 10º, artigo 10, tá? Essa parte aqui também é bem teórica, mas é importante que você esteja ligado aí. Então, ó, não existe, tá, abreviação de parágrafo único. Você precisa escrever a palavra inteira. E folhas, ai, que dúvida, né? Muitas pessoas têm essa dúvida, ai, vou citar folhas. Será que eu coloco as folhas, na folha? E aqui eu já trouxe quais são as formas corretas. Então, você pode tanto colocar a folhas, a folha, as folhas e aí com crase obrigatoriamente, porque aí a gente tem, né, o artigo a e a preposição, ou na folha também, corretíssimo, tá? Então, citação de uma folha. A decisão está registrada a folhas 22, e isso significa a 22 folhas do início do texto. E esse a aí é uma preposição. Os pedidos estão discriminados à folha 31. E aí esse a com crase é a união, né, da preposição e do artigo a. O precedente foi mencionado na folha 2. E aí a gente tem a preposição em mais a que forma na. Então o precedente foi mencionado na folha 2. Tranquilo? Citação de 2 ou mais folhas. Então, quando for mais de uma folha, usa-se o plural e a crase, né? Como a gente já havia visto. A prova está às folhas 22 e 25 do processo. Então, esse as é a união da preposição e do artigo, logo, obrigatório crase. Nas folhas 22 e 25 do processo. Então, você pode falar, a prova está registrada, né? Ou a prova está nas folhas, gente. Tão mais simples, eu vou dizer para vocês que eu prefiro essa forma aqui, tá? Nas folhas 22. Eu gosto muito dessa forma da preposição em mais o artigo. Eu acho que fica muito mais simples e não deixa ambiguidade, sabe? Não deixa brecha para interpretação. Está lá na folha. Formas erradas. Então, fique atento às formas erradas. O laudo se encontra às folhas 12. Por quê? Porque aqui falta o acento grave indicativo de crase, né? Então, a gente tem a preposição e o artigo, faltou o acento grave. E o laudo se encontra a folhas com crase? Não, porque aquele a ali é só uma preposição. Então, para haver crase ali antes de folhas, nós deveríamos ter o artigo as. E com o verbo constar, eu falo consta das folhas ou consta na folha? E agora, José? As duas formas estão corretas, tá? Consta das e consta na.
E agora vamos ver os fechos. Então, já digo a você que há 2 fechos diferentes aí nas comunicações oficiais, tá? O primeiro é respeitosamente. O respeitosamente a gente vai utilizar para autoridades superiores, né? Inclusive o presidente da República. Então, autoridades, né, de hierarquia superior, respeitosamente. Já o atenciosamente, a gente vai utilizar para autoridades de mesma hierarquia ou hierarquia inferior, tá? Cargos inferiores ao seu. E aqui eu já coloquei para vocês a abreviação correta de atenciosamente. Meu povo, muitas pessoas colocam lá o at.t, at.tt. Esse at.tt, ele vem do inglês, né, do attention, tá? Mas não está correto aqui na nossa língua portuguesa. A abreviação correta de atenciosamente, conforme a Academia Brasileira de Letras, né, é at.te. at.te. E aí eu digo a você, né? Será que tem necessidade de você abreviar? Né? Eu particularmente não gosto dessa abreviação. Eu acho que ela é estranha, né? A não ser que você queira chamar a atenção, né? Ah, eu sei abreviar atenciosamente, eu sou obrigada a usar porque eu preciso mostrar que eu fiz o curso de português jurídico e eu aprendi a abreviar atenciosamente, né? Se você quiser, né? Assim eu faça. Mas é o seguinte, se você já escreveu todo o e-mail, né? Se você já escreveu ali, para que abreviar? Para quê? Né? Parece sim. Mas aí fica a seu critério, tá? Mas se abreviar, lembre-se de que a abreviação correta é at.t. E o SIC, meu povo? Você já viu essa expressão aí no texto jurídico? SIC. Como utilizar o SIC? Muitas pessoas acham que o SIC significa segundo informações colhidas. Ai, meu Deus. E isso não é verdade, tá? Porque SIC, ele é uma expressão latina que significa assim, desse jeito. Não tem sentido de segundo informações colhidas. E a função do SIC é mostrar que houve um erro, né? Geralmente você faz uma citação, né? Você está registrando alguma coisa ali que outra pessoa falou. E aí você mostra que alguma coisa está estranha, que houve um erro, que há uma palavra arcaica ali, alguma coisa nesse sentido. Então vamos lá. Função do SIC: avisar o leitor de que, conquanto estejamos conscientes da estranheza do que está escrito, optamos pela manutenção da literalidade textual. Então ele vem, né, entre colchetes depois de uma palavra com grafia incorreta, desatualizada ou com sentido inadequado ao contexto. Então quando você coloca o SIC, é a mesma coisa que você dizer o seguinte: eu estou citando esse cara aqui, estou citando esse autor, ou estou registrando esse depoimento, e essa pessoa cometeu um erro de grafia, né, de gramática, um erro, essa palavra está desatualizada, fora, enfim, ela cometeu um erro. Eu vi que ela cometeu um erro, tá? E eu estou colocando aqui. Estou aqui, ó, SIC, tá? SIC, é assim desse jeito mesmo. Por mais que, né, eu prestei atenção, eu sei que aquela palavra está errada, eu vou manter a literalidade do texto, tá? Vou deixar assim mesmo. Por exemplo, o deputado disse: o governo interviu SIC no Rio. Interviu, né? O governo interviu, não. O governo interveio seria a palavra correta, né? E é um verbo bastante errado, tá? Que as pessoas cometem bastante erro em relação a essa conjugação. Então, o parlamentar disse interviu em vez de interveio. Com o SIC, a gente dá esse recado ao leitor. O texto original é bem assim, por mais estranho ou errado que pareça. Eu não tenho nada a ver com isso. Então, tome cuidado na hora de utilizar esse SIC, porque pode até parecer um pouquinho arrogante, né? Então, imagine aí que você quer citar um autor e você quer acabar com a raça dele. Você vai lá e pega, acha um erro de português, coloca um SIC bem grande do lado. Bem grande não, né, gente? Você coloca o SIC normal entre colchetes. Mas você enfatiza, realça que você sabe que a pessoa cometeu um erro, sabe? Então, toma cuidado. Então, como é usado na redação jurídica? Na maioria das vezes, magistrados e escrivães, ao lidarem diretamente com o público, precisam registrar nos autos, né, do processo declarações e depoimentos com fidelidade. Assim surge o SIC para mostrar o que o registro foi fiel.
Então, pode ser usado ao lado da palavra, entre colchetes ou ao final da frase citada, tá? Então, a pessoa está falando ali na linguagem informal, comete vários deslizes, e aí a pessoa que está registrando coloca um SIC para mostrar que ela foi realmente fiel ao registro. SIC não deve ser usado como opinião, meu povo. Então, ó, este foi o erro SIC de Pontes de Miranda, e até coloca um ponto de exclamação, né, como se estivesse indignado. No sentido de discordar da opinião do autor, evite essa expressão. Se você discorda, desenvolva um argumento, tá, gente? Porque é muito feio ficar utilizando isso, né, é a preguiça, né, é a soberba, não faça isso. E eu coloquei aqui, use-o com parcimônia, e até um trecho do Eduardo Sabag em que ele fala o seguinte: note-se que, quando se trata de óbvio equívoco de digitação, que não se pode imaginar como erro do autor, não devemos utilizar o SIC. Se encontrar expressões do tipo no hospital das clínicas em vez do hospital, ou Cabral avistou nossa costa no ano de 2500 em vez de 1500, proceda à correção sem estardalhaço. Ao transcrever um trecho que contém a grafia antiga ou evidentes lapsos de datilografia ou digitação, é melhor consertá-los. Então, em vez de ficar poluindo o seu texto com vários SICs, tá? Vai lá e corrige. Tá? Mais simples, vai ficar mais bonito. E aqui eu trouxe a vocês, né? A padronização é o segredo para um texto parecer bom à primeira vista. Então, lembre-se de que você precisa manter esse texto padronizado. Comecei escrevendo o autor com maiúscula, vou até o final. Comecei com minúscula, vou até o final. Devo utilizar, né, sinônimos para termos técnicos? Já adianto que não. A gente tem uma aula, né, só sobre esses usos aí de sinônimos para termos técnicos, mas preciso reforçar que não é para você utilizar, utilize o termo técnico, tá? Então, peça vestibular, introito, enfim, não utilize, coloque petição inicial, tá? Comecei abreviando datas com ponto, vou com ponto até o final. Comecei abreviando datas com barrinha, vou com a barrinha até o final. Todas as outras datas que eu escrever vão da mesma maneira, tá? Isso é importantíssimo para o seu texto parecer bom à primeira vista, porque imagine que você abra lá uma petição e aí o autor começa abreviando data com ponto, depois ele coloca com barra, depois ele escreve por extenso, depois ele coloca autor com maiúscula, em seguida réu com minúscula. Gente, isso vira uma confusão. Então, assim, a padronização é essencial ao texto jurídico e eu espero que você revise a sua petição, saia dessa aula agora e o exercício desta aula é pegar, né, uma das últimas petições aí que você escreveu, você pode escolher, e padronizar essa petição com base no que você aprendeu hoje aqui. Tá certo, povo? Um abraço e até a próxima aula.